lá, queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 16. Vamos dar início aqui ao livro de Provérbios. Provérbios 16, a partir do versículo 1. Provérbios 16, a partir do versículo 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Alguém pode ler o versículo 3, por favor? Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Érica, lê também o 4, pode ser? O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Amém. Alguém pode ler o versículo 9? O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. E por último, alguém pode ler o versículo 33? Para fazer os sorteios são os dados, mas toda decisão procede. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos prepara neste momento, nos capacita para esse estudo, nos abençoa ao longo desta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, uma das coisas mais cativantes, mais impressionantes da doutrina bíblica é a doutrina da soberania de Deus. Por quê? Porque quando nós olhamos para a nossa vida e para alguns planos que a gente vai traçar, muitos planos da gente, eles são frustrados. Quantas coisas a gente planeja, mas aquilo ali que a gente planejou não sai como a gente planejou. Pode até sair, mas não sai como a gente planejou. Ou não vai sair de jeito nenhum, ou sai, mas não no tempo que a gente queria. Ou não no tempo que a gente pensava que ia estar pronto. A gente até conclui, mas assim, poxa, quantos imprevistos para eu conseguir concluir isso aí. E nesses momentos, quando os nossos planos não dão certos, não há nada mais confortador que a gente se apegar à doutrina da soberania de Deus. Por outro lado, eu preciso lutar contra a minha natureza pecaminosa e o meu coração que sempre quer, e entenda isso, o meu coração sempre vai querer, por causa da minha natureza, tirar Deus do comando, tirar Deus do trono, digamos assim. Embora que isso seja impossível, o meu coração ele vai querer colocar Deus à parte das minhas escolhas. Embora que a própria doutrina da soberania de Deus e dos decretos de Deus, elas tirem essa hipótese, essa possibilidade. Mas é o meu coração em querer fazer as coisas do meu jeito. Imagina se nós tivéssemos o poder de Deus, a soberania de Deus, a autoridade de Deus. A gente só ia, por causa da nossa... o poder de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. A gente só ia querer o que fosse da nossa vontade. E muitas coisas que nós queremos é pecaminoso. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O que isso quer dizer? O que é que esse provérbio ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte: você pode até planejar. Deus está dizendo assim: planeje, trace metas aí,
arranja estratégias para conseguir o que você quer. Mas na hora da execução, quem vai executar sou eu. Será que Deus está dizendo isso? Será que essa é a... Muitos interpretam esse provérbio desse jeito. Assim, olha, Deus ele deixa você livre para planejar, para sentar, pensar, arquitetar de como você quer que isso aconteça, mas na hora de você praticar, aí vai ser com Deus. Essa afirmação, ela está correta ou não? E aí? A gente pode dizer isso? Deus lhe deixa livre para planejar. Planeja. Mas na hora da execução, só Deus. Aí entra a soberania de Deus. Isso está correto ou não? Deu um palpite aí. Nada? O que você fala? Oi? Sim, nós ligando o trabalho humano, né? Mas também tem decisões que é comprado na Bíblia, né? Sim. Tem cuidado até quando você vai planejar. Sim. Né? A responsabilidade é humana, sim. Mas você tem que ter cuidado até do que você quer planejar, trabalho, ou qualquer coisa. Você colocar Na palavra. Mas a questão é a seguinte: ele me deixa livre para planejar. Esse é o... Deixa livre. Baseado na palavra. Não da Sim. palavra, né? Mas dentro da palavra dele. Só que o programa que você fala, faça esse planejamento, tenta fazer o planejamento. E essa questão de Deus dirige os passos, e Deus vai confirmando ou não aquilo que você planejou. Perfeito. Mas é isso que eu quero que você entenda. Onde é que Deus entra na história? Ele entra só na execução ou ele está desde o planejamento? Soberania de Deus é isso. Veja, Deus decreta o planejamento e a execução. A ideia é essa. Ele não me deixa livre para nada. A ideia é essa. Certo? Melhor exemplo disso, eu não consigo pensar em outro provérbio. Ou, perdão, em outro salmo. Abra aí no Salmo 2. Salmo 2. Deus ele é soberano no planejamento e na execução. Esse é o sentido. Deus decretou o meu planejamento e o fracasso ou o sucesso do meu planejamento. A ideia é essa. Entende? É como se no planejamento eu tiro Deus da equação. Não, ele decretou o planejamento errado que vai dar errado. E ele decretou o planejamento... ele decretou o planejamento certo que vai dar errado, que ele quer que dê errado. E ele decretou o planejamento certo que vai dar certo. Entende? Versículo 2. Versículo 1, né? Salmo 2, perdão. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra, veja o que é que eles fazem. Eles se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Vamos fazer o seguinte, vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Vamos nos planejar para nos livrarmos de Deus. As algemas que ele colocou em nós vamos sacudir elas e vamos ser livres. Reação de Deus, versículo 4. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes falará. E no seu furor os deixará apavorados, dizendo... Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O que é que Deus... Qual é a reação de Deus diante desse planejamento específico aqui das nações de se rebelar contra ele? É uma reação de risada ou uma reação de zombaria. E a gente já estudou isso aqui. Isso é um antropomorfismo. É um sentimento humano que eles estão colocando em Deus. Deus ele olha e diz assim...
Eu decretei o planejamento e o fracasso desse planejamento. Eles estão achando que esse planejamento que eles estão fazendo é a parte de mim. Mas não, eu decretei tudo, incluindo o fracasso do plano deles. Eu sou soberano sobre tudo. Por isso que a reação de Deus é... Ele está um passo à frente de tudo. Eu pensar que eu vou planejar para suprir Deus, ou que o planejar é a minha parte e Deus é só a execução, causa em Deus vontade de rir. E esse é um antropomorfismo, não na prática mesmo. Ou seja, a esfera é muito maior. Às vezes eu me pego pensando em mim mesmo, na minha vida, né? Olha, quantas coisas certas e quantas coisas erradas aconteceram na minha vida, e isso me fez crescer com isso. Isso é notório. Olha, será que aquilo ali que aconteceu de certo, que aconteceu de errado, eu iria ter talvez a mesma maturidade, ou iria ter o mesmo aprendizado se aquilo ali que deu errado não tivesse dado errado? Olha, dentro da soberania de Deus poderia acontecer e eu poderia aprender do mesmo jeito. Tem hora que a gente aprende com o erro dos outros, e é melhor aprender com o erro dos outros que aprender com o seu erro. Tem hora que a gente aprende com os nossos erros, porque aconteceu literalmente com a gente. Será que se não acontecesse com a gente teria o mesmo aprendizado? Então Deus, ele é soberano sobre tudo. Ele poderia simplesmente no ensino bíblico ter me ensinado isso, e eu não ter passado por isso para aprender. Mas ele decretou que eu teria que passar. Então eu tenho que passar mesmo. É porque ele decretou, não poderia ter aprendido com o erro dos outros ou no ensino, não. Ele é soberano. E nessa esfera aí, não cabe a mim questionar a Deus o modo como ele quis me ensinar. Esse é o fato. É a soberania de Deus dentro de tudo. Às vezes eu brinco com Mariana, eu digo, ó, Mariana, eu te conhecia desde a minha primeira namorada, né? Mas coube tudo acontecer como deveria acontecer. Ela conheceu todas as minhas ex-namoradas e eu conheci todos os ex-namorados dela, porque eu já conhecia ela. Aí eu disse, ó, agora Deus poderia simplesmente ter guardado eu e ela pra gente ter maturidade e ela ser a minha primeira namorada e eu ser o primeiro namorado dela, e isso poderia ter dado certo? Claro, com certeza. E a gente poderia ter aprendido com os erros dos outros e não com os nossos erros. Talvez isso poderia acontecer, poderia. Mas coube a Deus providenciar, sim. Aí eu brinco, ela se arreta, eu digo, olha, a gente tem que louvar e agradecer até pelas ex-namoradas. Aí ela fala um negócio que eu não posso falar aqui, né? E temos que agradecer até. Vamos orar por ela? Aí a gente não ora, né? Então é isso. É a soberania de Deus, é o controle de Deus. Para eu preparar esse estudo aqui, eu pensei nesse exemplo, eu passei por algumas coisas que me fez preparar um estudo para você, ou me faz dar um aconselhamento para você de algo que eu passei, e isso foi necessário, tanto nas bonanças quanto nas provações. Não é bom passar por sofrimentos, ninguém quer passar por sofrimentos, mas os sofrimentos nos ensinam também. Salomão arrisca aí e diz que os sofrimentos eles ensinam mais que os momentos de bonança. Você aprende mais no velório do que numa festa. É o que Salomão vai falar lá em Eclesiastes. Ou seja, Deus ele é soberano sobre o plano e sobre a execução do plano. Meu coração pode planejar, mas não importa, Deus ele é dono do meu coração. De alguma forma ele vai me mostrando o caminho, ele vai conduzindo a situação para isso. Na verdade ele decretou todas essas coisas. Por mais que o meu coração ele queira se rebelar, Deus ele é soberano sobre tudo. Versículo 3. Entregue as tuas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Poxa, o que é que ele está dizendo, não é? Algumas pessoas podem usar esse provérbio para dizer assim, ó, planeje e entregue a Deus que tudo que você planejou vai acontecer, né? Tudo que você planejou vai se realizar. Ele não está dizendo de forma nenhuma que Deus é condicionado aos nossos planos. Ah não, olha o que ele fez, né?
Ele deu o pontapé inicial, ele planejou. Olha como ele planejou bem. Eu não tenho nem coragem de negar isso que ele planejou. De forma nenhuma. Ele não está esperando, né? Olha, Deus está esperando que você planeje para ele poder agir. Né? Ele está condicionado a isso que você vai fazer. Não. Mas por que eu devo planejar? Por que eu devo ser uma pessoa prudente? Por que eu devo me antecipar aos problemas e às situações? Porque isso é bom para a minha vida. Isso é bom para a minha vida espiritual, para a minha rotina de vida espiritual. Mas as frustrações sempre vão acontecer. Os imprevistos sempre vão acontecer. Por quê? Porque isso é para eu aprender também. Isso é bom para mim também. Porque ele diz, olha, o que você tem planejado vai se realizar. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais ele vai conduzindo você e eu para a vontade dele. Na medida que a mente de Deus vai começando a ser compreendida por você naquele plano ali. E aí o que vai se realizar é da vontade de Deus. E você vai começando a entender isso. Olha, não era para isso aqui se concretizar. Então foi da vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai compreendendo essas coisas. Ou seja, é o ato de você entregar o planejamento que você fez nas mãos de Deus. Isso não vai ser bom para Deus. Deus não vai melhorar com isso. Isso vai ser bom para mim. Isso vai ser bom para você. De fato, a sua vontade vai se realizar. E cada vez mais a sua vontade vai sendo o que você planejou. Porque você vai entendendo a vontade dele. Existe uma concordância aí. Versículo 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade. Quando mande esse versículo para o seu arminiano mais próximo, né? Isso aqui é predestinação pura. Deus fez tudo para o seu determinado fim, até o ímpio para o dia da calamidade. Como é que você nega predestinação quando você lê esse versículo aqui, né? O arminiano, qual é o argumento do arminiano? Ele vai dizer o seguinte: não, isso aqui não é para salvação. Isso aqui é para uma obra específica. Isso aqui é para um serviço, né? O Senhor fez todas as coisas para um determinado serviço, para uma determinada obra aqui na terra, até o ímpio para ele não ter sucesso. O dia da calamidade aqui para o arminiano é o dia que vai dar errado o plano dele. Não, o dia da calamidade aqui é o dia da condenação. Até o ímpio para o dia final, quando ele vai ouvir a sentença de uma vez por todas de que ele está condenado. Deus separou todas essas coisas. Se ele não concordar, aí você vai logo para Romanos 9 para ele. Romanos 9 é excelente para falar sobre predestinação. Aí Matthew Henry, comentando sobre esse provérbio, ele vai dizer aqui, ele diz assim, olha, Deus ele não é glorificado pelo ímpio, no sentido de que o ímpio não abre a boca para glorificar a Deus. O ímpio ele não faz isso para glorificar, para louvar a Deus, mas Matthew Henry vai dizer que ele é glorificado por causa do ímpio. Pelo que Deus vai fazer na vida do ímpio, Deus ele vai ser glorificado. Matthew Henry leva a gente a uma consciência interessante. Ele vai dizer assim, ó, do mesmo jeito que Deus separa o ímpio para o dia da calamidade, Deus dá poder ao ímpio e Deus dá autoridade ao ímpio para perseguir a igreja. Quem é que dá autoridade ao ímpio para fechar as igrejas? Quem é que dá poder ao ímpio, armas ao ímpio, exército ao ímpio para perseguir a igreja? Se não é o próprio Deus. É o diabo que faz isso, né? Então ele vai dizer, Deus dá esse poder também, para no final destruí-los. Quantas vezes Deus fez isso no Antigo Testamento? Ah, vocês estão ruins, eu vou mandar os caldeus, eles vão acabar com vocês, eles vão levar vocês, depois eu vou levantar uma nação mais forte, ímpia também, que vai acabar com os caldeus, depois eu vou pegar essa nação e vou destruir. Quantas vezes Deus fez isso? Usou o ímpio para disciplinar a igreja, para perseguir a igreja, para depois punir o próprio ímpio. Esse é o poder, né? É a dimensão da soberania de Deus. Versículo 9.
O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu peguei 5 provérbios aqui que falam de uma mesma temática. Eles falam sobre essa questão da soberania de Deus e o 4 aqui especificamente sobre também predestinação. Isso aqui não é um desânimo para eu e você nós planejarmos. Eu não vou planejar porque Deus já decretou todas as coisas mesmo. Decretou até que eu não vou planejar, né? Se Deus é soberano, para que eu vou planejar? Não é pecado, irmãos, você planejar. Não é pecado você pensar, poxa, como é que eu quero estar daqui a 10 anos? No âmbito familiar, no âmbito financeiro, né? Na igreja, a gente pensar juntos na igreja. Como a gente quer que essa igreja esteja daqui a 10 anos? 15 anos? Como é que eu quero estar na minha vida daqui a 20 anos? Não. Saber que Deus está no controle não é um impeditivo para eu traçar um plano, mas também o que eu devo fazer ao fazer o plano é entender que Deus dirige cada passo disso, desde o plano até a execução dele. Como eu iria deixar você alegre, irmãos? Você ia sair daqui alegre, eufórico, muito animado, se eu dissesse assim, olha, se você quiser, vai acontecer, né? Quantas igrejas pregam isso? A força está dentro de você. Só depende de você. Se você traçar metas, planos e bote diante de Deus e diga, Deus, veja como isso aqui está bem feito. Exija que isso aconteça como você quer que aconteça. Você iria sair aqui alegre hoje, motivado. Mas você ia sair, daqui a uns anos, você ia estar frustrado. Você ia estar decepcionado com a igreja. Porque muitas das coisas que nós planejamos simplesmente não vão acontecer. Ou não vão acontecer como a gente quer. Ou não vão acontecer no tempo que a gente quer. Pense nisso, irmãos. Quantas coisas tem que convergir para que o que eu quero que aconteça, de fato aconteça. Ou onde eu estou agora, com quem eu estou, de fato isso se concretizou. Quantas coisas teve que convergir para isso? Como seria fácil eu simplesmente ir pelo outro caminho e nada do que está acontecendo aqui acontecesse se eu não estivesse aqui? Pense nisso. Quantas das coisas... Poxa, se eu tomasse aquela decisão ali, talvez eu não estaria aqui. Se eu fizesse aquilo ali diferente, talvez eu não teria o pensamento que eu tenho hoje, ou isso não seria uma porta aberta para isso, porque não depende de nós, porque nada de fato depende de nós. A gente começa a entender que tudo depende de Deus, e aí você começa a entregar as coisas a Deus. Olha, Senhor, do mesmo jeito que eu cheguei até aqui, o Senhor me sustentou. Faz isso na próxima semana. Faz isso no próximo mês. O que realmente tem que dar certo, vai dar certo. E o que não tem que dar certo, não vai dar certo. Veja, é interessante, né? Como eu falei para vocês no Salmo 2. Soberania de Deus me faz lembrar muito esse Salmo. Versículo 3. O ímpio vai dizer, vamos romper os seus laços e vamos sacudir de nós as suas algemas. Ele tem um pensamento, olha como é exatamente assim como o ímpio age. Ele tem um pensamento, ele tem uma forma nova que vai libertar ele das amarras da religião, é o que ele vai dizer. Olha, pensa desse jeito, pensa dessa forma, que aí você vai estar livre. Eu vou pegar as minhas algemas e eu vou me libertar. Mas isso é um engano. O mundo quer que a gente pense isso. Isso, na verdade, é a prisão. Essa liberdade de pensamento que o mundo prega é a prisão. Liberdade mesmo é você estar preso, ser escravo de Cristo. Isso é liberdade. É muito bom, é muito prazeroso quando Cristo de fato é o meu Senhor. Por quê? Porque Ele me comprou. Ele me comprou. Versículo 33. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas toda a decisão procede do Senhor. Aqui ele fala muito sobre lançar a sorte.
No Antigo Testamento, por exemplo, a gente tem vários exemplos de sorte, né? A gente tem ali, por exemplo, 1 Samuel 14, o sorteio ali entre Jonatas e Saul. A gente tem o próprio barco com Jonas, o sorteio que é feito. Na escolha de Matias, né? O sorteio que também é feito. Na verdade, o sorteio ele era feito quando existia uma imparcialidade muito grande para resolver aquilo ali. E ele é feito só num determinado momento. O sorteio, ele o que mostra, o que é que esse provérbio mostra? Ele mostra que até o sorteio ele tem o controle de Deus. É Deus quem decreta. Para fazer um sorteio são lançados os dados, mas até a decisão dos dados ela procede do Senhor. Mas Deus, ele, irmãos, ele não poderia ter evitado. Ele não poderia ter evitado que as coisas ruins na minha vida acontecessem e mesmo assim eu aprendesse. Poderia, mas a gente não sabe por que ele não evitou. Por outro lado, muitas vezes nós estamos em determinadas situações porque a gente plantou aquilo. Às vezes é consequência do pecado. Quantas vezes o provérbio condena o preguiçoso? E o preguiçoso, ele vai pagar pela sua própria preguiça. Mas ele pode ser tão preguiçoso que ele pode chegar ao entendimento de, olha o que aconteceu na minha vida. É a vontade de Deus, né? A vontade de Deus não anula a responsabilidade humana. Essa é a ideia aqui. Por quê? Porque ele vai também jogar tudo na culpa para Deus. Ele vai dizer que a preguiça dele é porque essa foi a vontade de Deus. E é isso mesmo, o que é que ele pode fazer? Não. Todos esses 5 provérbios que a gente leu não fala de uma consequência do seu pecado ou do meu pecado. Ele fala daquele que fez um plano confiando no Senhor e ele traçou um plano. E aquele plano não deu certo. Ele está falando nisso. Você fez um plano, você entregou ao Senhor, você orou ao Senhor e você confiou, talvez aquilo ali, tomara que isso aqui dê certo. Mas veio uma adversidade e aquilo ali não deu certo. Ele está dizendo assim, é soberania de Deus. Isso é para que de alguma forma você cresça e Deus seja glorificado, tanto na bonança quanto na adversidade. Nossos pais, né, e também os reformadores, por que é que nós temos que nos apegar tanto a credos e confissões? Porque homens de Deus, eles se uniram e eles oraram muito. Se você for ver, depois você pesquisa uma liturgia de um dia qualquer para escrever a confissão de fé de Westminster. Você vai ver o tempo que esses homens passaram orando antes de chegarem à conclusão de alguma coisa. Eram liturgias que incluíam horas de oração antes deles começarem a pauta do dia. E é interessante, né? Toda vez que eu olho para mim, eu me pergunto assim, olha, estou discordando aqui da confissão. Você tem que pensar 2 vezes, 3, 4 vezes, porque você está discordando de homens de Deus que se uniram ali juntos para falar sobre as doutrinas e as verdades bíblicas, né? Capítulo 2, no parágrafo 1, ele vai dizer assim, olha o que ele vai falar sobre, ele está falando sobre a Santíssima Trindade, e ele fala sobre Deus. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeições. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável, é cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Romanos 9 ainda diz, quem é o homem para contender com Deus?
Diante de tudo isso que Deus é, de que esses homens chegaram a uma conclusão dentro da palavra de Deus, por que eu ainda me levanto para questionar a Deus? Ou questionar os seus planos? Ele faz convergir todos os seus planos para a sua glória. Ou seja, é pegar a minha angústia, é pegar o meu sofrimento, a minha indecisão ali, eu não sei sobre o futuro, como é que isso vai se desenrolar, e eu entregar a minha preocupação nas mãos de Deus. Não viver com medo. Veja, você pode estar preocupado com alguma coisa, você pode se planejar para aquilo ali não acontecer, isso não é pecado, mas você não pode viver, por exemplo, teve a pandemia em 2020, quantas pessoas elas simplesmente entram em pânico quando elas ouvem uma notícia sobre a possibilidade de uma nova pandemia? Quantas pessoas? E quantas notícias a gente tem? Está surgindo um vírus aí que vai acontecer tudo de novo. Tem gente que, se ouvir isso, entra em pânico. Ou pessoas que estão angustiadas quando elas olham a situação política do nosso país, econômica. Veja, você pode ficar triste, você pode ficar preocupado, você tem que orar por isso, entende? Mas a sua e a minha ansiedade, elas não vão mudar isso. Elas não vão mudar. Elas não vão contribuir em nada. Eu brinco com meu pai acompanha esses canais de política todinho. Aí, na época do governo Bolsonaro, tinha sempre o 7 de setembro, que era manifestação contra isso. Aí toda vez ele dizia, agora vai mudar, depois desse 7 de setembro, vai mudar tudo. Aí eu fico tirando onda com ele, disse, agora muda, né? Aí já perdeu a esperança, né? Porque 7 de setembro faz, acho que assim, 5, 6, 7 de setembro e nunca mudou nada. Eu estudo história, gente. Veja, manifestação, ela tem a sua finalidade histórica. Elas fazem pressão para alguma coisa, porque os políticos terminam vendo o apoio popular e ela tem a sua relevância, mas entenda, manifestação, ela sempre mais piorou do que melhorou. Na hora de manifestar, sempre existiu coisa mais para piorar do que para melhorar. Pode pressionar, existiram alguns episódios ali que a gente pode mapear ali, isso aqui foi bom, isso aqui foi válido, mas não chega a resolver nada não. Na democracia o que resolve é seu voto, é o meu voto. É o que os esquerdistas já pensaram há anos-luz, é escola, é universidade. Pode fazer manifestação quanto for, a escola está tomada, a universidade também, acabou. Eu estou todo dia com seu filho ali, na cabeça dele. Isso aí é o segredo. A manifestação no domingo é pior aí, que não resolve mesmo. Manifestação desonrando o dia do Senhor é que não resolve em nada. Isso é idolatria, pelo contrário, é idolatria. Idolatria é sistema de governo, idolatria é pessoas, né? Então é isso que a gente tem que entender. Vamos pegar essas coisas. A gente fica muito ansioso com isso. 2026 vai ser o ano da ansiedade. Tome ansiedade, como é que vai ser? Eu já estou imaginando. Mas é entregar essas coisas nas mãos do Senhor, porque Ele controla tudo. E quando as coisas ruins acontecerem, entenda isso, é didático para nós. E olha, essas coisas ruins no mundo, elas são boas para mim e para você. É didático também, para você entender. Eu não sou daqui. Nós não somos daqui. O mundo não vai melhorar. Eu sinto dizer isso a vocês. Não vai melhorar. Apocalipse nos diz que a tendência é piorar. Até chegar a um limite parecido com os tempos de Noé, onde Jesus vai voltar. Então quando você olhar para essas notícias e ficar chocado, entenda, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Deus está no controle de tudo. Amém, irmãos? Alguma dúvida? Ok, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, pela meditação da Tua Palavra. Nos abençoa, Senhor, nesta manhã. Obrigado por esse domingo abençoado, por esse culto abençoado que tivemos. Obrigado pela escola dominical. Nos abençoa, nos leva para casa, nos traz logo mais à noite para o Teu Santo Culto, onde mais uma vez iremos ouvir a Tua Santa Palavra. Nos abençoa nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.